Boa tarde, meus amores, como estamos? Espero em Deus que estejamos todos bem. A nossa aula de hoje, ela tem como texto base o texto que está na página 292 e 293 e o texto que está na página 295. As atividades estão na página 294, 296 e 297. Então vamos lá, vamos começar o nosso texto. Nosso texto de hoje fala sobre a civilização asteca. A civilização asteca se estabeleceu na parte central do México, perto do lago Texcoco, no ano de 1325. A capital dos astecas era uma cidade do México, conhecida por sua grandiosa e localizada onde fica a cidade do México. Os astecas ficaram conhecidos por formarem uma civilização com estilo de vida sofisticado. Foram dominados pelos espanhóis em 1521. Característica: religiosidade. É importante lembrar que os astecas eles eram politeístas. Eles adoravam muitos deuses. Os deuses deles estavam relacionados a elementos da natureza. Eram deuses considerados na sua religiosidade, e eles eram capazes, segundo a crença deles, de controlar a vida e a morte. Organização militar. Os astecas eles eram extremamente bem treinados, tinham um exército formado por homens extremamente estratégicos. Eles eram treinados e muitas de suas conquistas se davam justamente por esses treinamentos. Eles eram extremamente disciplinados. Os seus territórios foram ampliados justamente por guerra de conquistas, onde na maioria das vezes as guerras eles ganhavam através também de acordos com os povos subjugados. Esses povos que subjugados pelos astecas, eles tinham como obrigação pagar tributo aos astecas, e o importante, esses tributos não eram dinheiro, como hoje nós conhecemos dinheiro. Na grande maioria das vezes, os tributos poderiam ser pagos com penas, plumas, jade, ouro, prata, milho ou semente de cacau. O comércio. A economia dos astecas focava-se naquilo que a agricultura fornecia, ou seja, na maioria das vezes as trocas comerciais elas envolviam produtos agrícolas, porque naquele momento não havia dinheiro em circulação, não havia como haver literalmente o comércio como nós conhecemos hoje. A maioria das vezes eram trocas. Eu preciso disso e vou trocar em troca daquilo. Então, eles faziam muito esse tipo de comércio, que envolvia troca de produtos agrícolas. Resumindo, nós vimos que os astecas, eles se estabeleceram na cidade hoje, é a cidade do México, era um povo extremamente guerreiro, onde as suas campanhas, o seu território foi ampliado pelas guerras de conquistas de território, guerras essas que muitas vezes elas aconteciam através de acordos. Os povos subjugados tinham por obrigação pagar tributos aos astecas. Esses tributos eram pagos de uma forma diferente, que não em dinheiro, eram penas, plumas, jade, ouro, prata, milho, semente de cacau e por aí vai. Vimos também que os astecas eles já praticavam o comércio de uma forma diferente do comércio que nós conhecemos hoje. As trocas envolviam produtos agrícolas, era aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então vamos lá para os povos incas. Os incas formaram o maior império existente na América do Sul, com territórios que se estendiam por mais de 4.000 quilômetros. Esse povo foi conquistado pelos espanhóis no século XVI. Para você ver o tamanho, mensurar o tamanho do domínio inca, eles se estabeleceram nas regiões que atualmente hoje localiza-se na Bolívia,
Argentina, Peru, Equador e Chile. Daí você tem uma dimensão do quanto o Império Inca era grandioso em extensão. Vamos lá para a organização social. No topo dessa pirâmide estão os imperadores. O imperador tinha um poder centralizado. Abaixo do imperador estavam os nobres, descendentes dos chefes dos clãs, juízes, contadores, chefes militares. E na base da pirâmide nós temos pequenos comerciantes, artesãos e camponeses. Cada um nessa pirâmide eles têm a sua função social. Como era o dia a dia desse império? O que eles faziam? A forma de vida era muito equilibrada. Cada cidadão inca tinha direto um pedaço de terra para o cultivo de seu alimento, sendo que quanto mais integrantes havia uma família, mais desses pedaços de terra ele poderia ter. Resumindo, hoje nós vimos as civilizações azteca e civilização inca. Os aztecas nós vimos que eles se estabeleceram no território que hoje é o México. Eles eram politeístas, eles tinham uma organização militar muito organizada e eles faziam comércio a partir de trocas de alimento, produtos agrícolas. E a civilização inca era uma sociedade muito bem organizada, onde o seu território era muito abrangente. A sociedade, cada um dentro da pirâmide social, tinha suas funções e era um povo extremamente organizado. Então, que tenhamos uma boa tarde, façamos as nossas atividades com muita alegria. Boa tarde e até a próxima.